Olá pessoal, eu me chamo Dalila Martins, sou engenheira agrônoma, formada pela UFC e atualmente eu sou estudante de mestrado do programa de pós-graduação em agronomia e fitotecnia, também na UFC. Bom, eu estou aqui hoje porque eu recebi um convite da minha amiga Melissa, né, na qual eu tive o prazer de estudar na graduação e agora eu estou tendo o prazer de poder colaborar com o conteúdo do seu canal no Instagram. Bom, o tema que eu escolhi para falar um pouco com vocês é organismos do solo como aliados na agricultura. Bom, esse tema eu trabalhei com ele durante a minha graduação, né? Inclusive foi tema do meu TCC. E como sendo tema da minha monografia, agora eu vou compartilhar um pouco com vocês alguns aspectos importantes para um bom manejo do solo, visando a conservação destes organismos, né? Para que a gente possa obter um agroecossistema mais diverso e sustentável. Bom, mas o que seriam estes organismos que estão presentes no solo, né? E por que eles são tão relevantes assim? Bom, o solo ele é composto por características químicas, físicas e também biológicas, né? O que se faz geralmente antes da gente implantar uma área de cultivo? Então, geralmente, né, se faz uma análise de solo, certo? Nessa análise de solo, a gente vai ter alguns aspectos, né? A gente vai poder saber algumas informações do ponto de vista físico, como, por exemplo, o predomínio de solos argilosos ou arenosos, né, naquela área. Nós também vamos ter informações dos aspectos químicos, como o pH, a CTC, saturação de base, saturação de alumínios, a presença de macronutrientes e micronutrientes, né, dentre outras coisas. Bom, mas o aspecto biológico, geralmente ele é negligenciado, né? E eu me arrisco a dizer até que pela grande maioria dos produtores, né, ele é negligenciado. Bom, eu costumo dizer que o solo ele é um grande complexo vivo, né? Então, lá você tem vários organismos habitando, né? E esses habitantes são compostos por fungos, bactérias, nematóides, minhocas, insetos, dentre outros artrópodes, né? Então, portanto, trata-se de uma biota, né? Uma biota bem diversa e com papéis ecológicos bem complexos. Bom, mas o que isso tem a ver com a agricultura? Tudo, meu caro. Isso tem tudo a ver com a agricultura. Bom, dentre as inúmeras funções desempenhadas por esses organismos, né, eu vou aqui destacar algumas principais, né, que eu considero mais importantes, como, por exemplo, a questão da mineralização, né? Então, as plantas para viver, além da água, elas precisam de nutrientes, né? Então, as raízes vão absorver do solo esses nutrientes. Só que para que esses nutrientes estejam disponíveis para as plantas, eles precisam estar na forma de minerais. E quem converte esses nutrientes da forma orgânica para a forma de mineral são justamente os micro-organismos presentes no solo, né? Então, eles fazem a decomposição dessa matéria orgânica, fazendo com que fique disponível, né, esses minerais fiquem disponíveis para as plantas. Bom, um outro ponto, uma outra função bastante importante dos organismos do solo é a questão deles serem bioindicadores. Então, eu comentei que a biota do solo ela é bem complexa, né? Isso porque dependendo do lugar, do clima, do tipo de atividade de ocupação do solo, do período do ano, né, dentre outras coisas, então você vai ter um conjunto diferente de indivíduos presentes naquele solo, né, habitando aquele local. Então, muitas vezes a presença de determinados grupos de organismos, ela vai indicar se aquele local, por exemplo, está sofrendo algum tipo de degradação, né? Está passando por processo de degradação,
ou se, por exemplo, ele está com altos níveis de poluentes, né? Também eles podem indicar. Um outro ponto importante, né, da função desses organismos é a questão da descompactação do solo. Então, diversos organismos colaboram, né, com a estruturação das partículas do solo, ajudando na melhoria da aeração e da drenagem da água, né. Um exemplo desses organismos são as minhocas, né? Então, as minhocas, elas vão abrindo canais pelos perfis do solo, né? E esses canais vão servir como passagem de ar e de água, né? Bom, assim também como as formigas e os cupins, né? Que são indivíduos sociais, que fazem seus ninhos no solo, né? Então, eles também vão estar contribuindo com a abertura desses canais e melhorando a questão da aeração, né, das raízes e melhorando a disponibilidade da água para as plantas. Bom, um outro aspecto bastante importante, né, é a questão do controle de pragas e doenças, né? Então, quando existe uma boa diversidade nesse solo, então acontece uma interação entre os organismos presentes no solo, né? Então, nós vamos ter a presença tanto das pragas, mas a gente vai ter a presença dos inimigos naturais, né? E esses inimigos naturais vão estar realizando controle, né, chamado controle biológico, daqueles artrópodes pragas ou também daqueles patógenos, né? Então, todos esses aspectos favoráveis, né, da fauna edáfica vão estar, portanto, colaborando, né, para a melhoria das características do solo e, consequentemente, vão favorecer a cultura que ali estiver implantada, né? Então, ele vai favorecer como? Vai aumentar a produtividade e também a qualidade daquele produto, né? Mas como é que eu faço para conservar esses organismos no meu solo? Como é que eu faço para fazer com que eles fiquem lá presentes, né? Bom, para termos uma boa diversidade de organismos do solo, de fauna edáfica, então a gente precisa ter uma boa diversidade de cultivos também. Então, pois aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um acréscimo na qualidade e na quantidade dos resíduos vegetais, né, que vão servir de alimento e também de abrigo para esses indivíduos. Não. É importante tomarmos cuidados com a questão dos tratos culturais, do manejo do solo, como, por exemplo, evitando o uso de fogo, né, que vai acabar matando esses indivíduos, a exposição excessiva do sol, né, então é sempre bom manter uma cobertura vegetal, um excesso de revolvimento das camadas do solo, o uso indiscriminado de pesticidas, né, que principalmente os não seletivos, que vai acabar matando aqueles organismos benéficos. Bom, dentre outros tratos culturais que podem ocasionar a morte desses indivíduos, né? Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês e eu gostaria de agradecer mais uma vez a Melissa pelo convite e eu espero ter conseguido contribuir de alguma forma, né, com alguns conteúdos que eu considero importantes. Tchau!